leitura no texto bíblico. Nós então estamos dando início nesta série que tem por objetivo a ênfase do Advento, E durante então esse mês as ministrações elas terão esse enfoque. Eu inicio hoje então falando sobre a esperança messiânica, a primeira dessas 4 mensagens que estarão sendo ministradas aqui no Jardim Botânico. Então, eu convido os irmãos para que abram a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, e vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Eu de antemão informo os irmãos que eu não vou fazer uma exposição do texto, Eu vou trabalhar ainda, tanto quanto de forma temática, essa questão da esperança messiânica, mas eu acredito que esse texto, ele serve como base sólida para nós iniciarmos essa navegação hoje à noite. Isaías capítulo de número 9, versículo de número 1, diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de passo ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meus irmãos, a esperança messiânica é um dos sentimentos mais primeiros, mais antigos da humanidade no seu estado pós-queda. A necessidade, a ânsia, a expectativa, o desejo por um redentor, um remidor, um salvador, por um Messias, é presente desde a entrada do pecado na nossa história. Deus não deixou de forma nenhuma a raça humana iniciar a sua história sem instilar, e esse termo é o mais apropriado, instilar, ou seja, fazer correr gota a gota, fazer penetrar progressivamente em seu coração a esperança de que um dia, e aí no início da história humana, nós temos Deus instilando isso, que um dia a semente da mulher alcançaria a vitória sobre a semente da serpente. Gênesis capítulo 3, os versículos 14 e 15 dizem: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizestes isso, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pronto, está dado o start. Esse desejo, dessa expectativa, dessa
ânsia por um Messias e por um remidor. Portanto, a partir de agora, na história da humanidade, não é sem razão que nós vamos perceber isso. Por exemplo, no capítulo 4 ainda do livro do Gênesis, quando Eva, ela dá à luz a Caim, diz o texto bíblico, Gênesis 4:1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Aqui está a semente, a expectativa messiânica, a presença dessa esperança. Lameque também viu em Noé um homem que o Senhor lhe havia dado e que traria consolo dos trabalhos e das fadigas de suas mãos. Gênesis capítulo 5, dos versículos de número 28 a 29 dizem: e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do dilúvio, Canaã, um dos filhos de Noé, de fato foi amaldiçoado, mas sem seu irmão foi abençoado, e essa bênção se estendeu também a seu irmão Jafé. Gênesis capítulo de número 9, os versículos de número 25 a 27 dizem: e disse Noé, exatamente no contexto em que ele, depois de plantar o seu vinhedo e produzir o seu vinho, tomar um porre daquele vinho e ficar desnudo no campo, o filho mais jovem, Canaã, olha, acha graça, chama os irmãos para ver aquilo, diz: olha só, papai está lá, peladão, bebaço. E os irmãos não dão eco àquele deboche do irmão mais novo, e de forma muito reverente, eles pegam então uma capa de costas, eles vão, cobrem o pai. Após isso, Noé cobra a consciência e ele diz: e disse Noé: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Meus irmãos, a necessidade messiânica, a expectativa, a esperança de um Salvador, ela a partir de então encontra eco em todos os povos, em todas as civilizações do mundo. Não é sem razão que essa esperança ela encontra eco nas civilizações mais antigas, como a Babilônia, o Egito, a Assíria, hindus, chineses. Mesmo as civilizações tribais mais primitivas, ali se encontra, de alguma maneira, a esperança por um remidor e por um salvador. Todavia, meus irmãos, é exatamente quando Deus escolhe Abraão, quando Deus o chama da terra de Ur dos Caldeus, que a raça humana então ela é repartida, ela é separada das outras nações, e a esperança messiânica agora ela vai assumir marcas únicas, contornos únicos, específicos. É na eleição de Abraão onde Deus então começa a preparar o seu povo, e o propósito é, por meio da história desse povo, fazer dele veículo para a vinda do Messias, o remidor, o Salvador. O Messias, na esperança messiânica de Israel, ele vai encontrar a característica de um resgatador. Ele é a solução para o estado de pecado da humanidade, diferente daquilo que possivelmente vai ser encontrado na esperança messiânica de outras civilizações antigas, onde nós vamos encontrar sim a expectativa de um Messias, mas existem ali contornos políticos, contornos de uma mudança cultica, litúrgica. É na esperança messiânica de Israel que o Messias vem com a característica primeira, única, singular, de trazer resposta ao estado de pecado da humanidade. Um rei que vem implantar o seu reino de justiça, um reino de vida, um reino de paz. E é isso que a escola das religiões ela vai negligenciar, e eu, na qualidade de um historiador, estaria nesse momento falando uma heresia para os meus colegas
da área das ciências humanas. Entretanto, o relato bíblico aponta exatamente para isso. O Antigo Testamento não contém apenas uns poucos textos messiânicos isolados. Ao contrário, toda a dispensação do Antigo Testamento, todos os seus líderes, todos os seus eventos, é o mar que se abre, é Jericó que cai, todos os eventos, todos os seus ofícios, os seus reis, os seus sacerdotes, os seus profetas, todas as suas instituições, o templo, o sábado, todas as suas leis, os mandamentos, sejam eles cerimoniais, sejam eles morais, sejam eles sociais, todas as suas festividades, Páscoa, seja a festa da colheita, toda a história do Antigo Testamento é um indicador, é um movimento em direção de um cumprimento que vai acontecer no Novo Testamento. Existe uma preparação direta e intencional nas instituições e eventos do Antigo Testamento. Templo e altar, sacerdote e sacrifício, Sião e Jerusalém, profeta e rei são modelos e sombras de uma realidade espiritual genuína e muito mais elevada. Não existe nada na história do Antigo Testamento que não tenha por intenção divina desembocar na pessoa, na obra e na vida do Messias prometido. Tudo no Antigo Testamento, absolutamente tudo no Antigo Testamento, e vamos incluir aí inclusive as genealogias. Às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e talvez alguns de nós, eu mesmo, em algum tempo já me fiz essa pergunta: por que tem livros repetidos no Antigo Testamento? Parece que 1ª e 2ª Crônicas ali, eles não fazem muito sentido, eles são, parece que uma repetição do livro dos reis. Não! Há uma intenção divina em mostrar o registro da ação de Deus em preservar a casa de Davi, a descendência de Davi. 1ª e 2ª Crônicas são 2 livros que vão se deter especificamente na realidade do Reino do Sul. E ali, a demonstração do cuidado divino, da soberania divina, do trabalhar desse Deus soberano, preservando a linhagem do Messias para o cumprimento do seu plano soberano e eterno. Essa é a razão, não é sem propósito. De maneira que nenhum de nós pode ter autorização, enquanto cristão, de olhar para o Antigo Testamento com outros olhos. O Antigo Testamento é essa preparação. O Antigo Testamento é essa sombra, como usa dizer Paulo, da realidade que haveria de vir, e a realidade ao Messias. Meus irmãos, dos ofícios do Antigo Testamento, o ofício de rei, ele é o ofício que se destaca, especialmente esse ofício alcançou uma importância típica em Israel singular. Gênesis 49:10 é uma profecia linda que diz o seguinte: o cetro não se arrebatará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, o enviado, e a ele se congregarão todos os povos. O rei teocrático, encarnado especialmente em Davi, com seu começo humilde, experiência de vida multifacetada, emoções profundas, afinal de contas ele é o maior compositor do livro dos Salmos, são 72 ou 73 salmos da composição de Davi. A disposição poética, a coragem flexível e vitórias brilhantes. Ele, Davi, aparece no Antigo Testamento como um filho de Deus, um ungido por excelência. No Salmo de número 2, diz o texto: eu te ungi com azeite de alegria a mais do que todos os teus irmãos. As pessoas desejavam para ele todos os tipos de bênçãos materiais e espirituais. Ele foi chamado até mesmo de Elohim, no Salmo de número 45:6. O rei é o portador da mais elevada, da divina dignidade sobre a terra. O reinado teocrático, como mencionado acima, ele encontrou a sua encarnação mais pura em Davi. Por essa razão, o reinado permanecerá em sua casa. E aí nós temos em 2 Samuel capítulo 7, a aliança davídica, o pacto com Davi. Essa promessa de Deus a Davi, portanto, é o fundamento
e o centro da expectativa e de toda a profecia subsequente à vida e ao ministério de Davi. Esse rei ungido surgirá da dinastia de Davi, é da descendência de Davi, é da casa de Davi, por isso ele é chamado de filho de Davi. Em total decadência e destituído do trono, nesse momento aparecerá um toco cortado, profetizou Isaías, Miqueias, Ezequiel. Deus fará com que ele cresça como um renovo da casa de Davi, profetizou Jeremias, de forma que ele mesmo, profetizou Zacarias, receberá o nome de renovo. Apesar de o seu nascimento humilde, o Messias, rei, ele será o verdadeiro e autêntico rei teocrático, vindo da pequena e desprezada Belém, onde a casa real de Davi se originou, foi deposta e depois regressou. O Messias será um governante sobre Israel. Suas origens como governante, elas são procedentes de Deus, remontam ao passado distante, aos dias antigos, à eternidade. Profetizou Miqueias, dizendo, Miqueias capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena és entre as milhares de Judá, de ti, Belém, me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele, o Messias, o rei teocrático, é dado por Deus, um rei eterno, como nós lemos no texto de base hoje à noite. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e ele é o príncipe da paz. Ele, o Messias, é o ungido com o espírito de sabedoria, entendimento, conselho, coragem, temor do Senhor. Ele, o Messias, está sentado como uma pedra provada, preciosa em Sião. Ele é justo, vitorioso, manso. Um rei, como diz Jeremias, profetizou Jeremias dizendo, ele é um rei que cavalga um jumento, um rei que não é orgulhoso do seu poder, mas é sustentado por Deus. Um rei a quem o povo chama e reconhece como o Senhor, justiça nossa, profetizou Jeremias e Zacarias. Um rei a quem o povo chama e reconhece como aquele a quem Yahvé faz habitar a sua justiça e a sua paz. Ele será um guerreiro como Davi. Sua casa será como Deus, como o anjo do Senhor, que no tempo do êxodo conduziu o exército de Israel. Ele, o Messias, reinará para sempre, estabelecerá um reino de justiça, paz, prosperidade, e também estenderá seu domínio sobre os gentios até as extremidades da terra, diz o Salmo de número 2 e tantos outros salmos, de maneira que esse Messias, que recebe contornos tão específicos no profetismo de Israel, ele é uma bênção para o mundo. Quando Deus chama Abraão, o separa, o escolhe, diz a ele, todas as famílias da terra serão abençoadas na tua descendência. De maneira que o plano de Deus, por meio do Messias, que em Israel recebe esses contornos tão específicos, ele é uma bênção para o mundo. Ele é uma bênção para todas as nações. Ele é uma bênção para todos os povos. Talvez aqui, e sem dúvida nenhuma aqui, reside um dos grandes pecados da nação de Israel. Êxodo capítulo 19, versículo 6, diz Deus à nação de Israel, eu te chamei para ser povo sacerdotal, nação sacerdotal, uma nação de sacerdotes para as demais nações. E eles em algum momento da sua história ficam ensimesmados, se enclausuram, transformam todas as dádivas que Deus lhes dá como algo exclusivamente seu, para uso único, se fecham em um mundinho muito, mas muito exclusivo, de maneira que para ter acesso àquelas bênçãos, a jornada era difícil. Talvez aqui está um dos grandes pecados da nação de Israel, de não entender
que todas as dádivas que Deus lhe deu, Deus lhe chamou, Deus lhe constituiu como nação, para ser uma nação sacerdotal e espalhar, propagar, divulgar, anunciar, repartir a esperança messiânica conforme o Deus eterno lhe revelara até então. Meus irmãos, mas não é apenas o ofício do rei messiânico e teocrático. O Messias, no Antigo Testamento, ele vai aparecer também como um sacerdote, como uma oferta pelo pecado humano. E aqui, assim, a título de esboço, eu quero ler para os irmãos as raízes profundas dessa expectativa messiânica em Israel. Elas ficam evidentes principalmente nos Salmos e nos Profetas. O rei messiânico, o Messias prometido, nasce de uma virgem e o seu nome será Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Esse é o sinal. Ele nasce de uma virgem e o seu nome é Deus conosco, Deus entre nós. Ele é aquele que, quando nascer, grandes viriam adorá-lo. O Salmo de número 72, o versículo de número 10. Seu nascimento, profetizou Jeremias, seria acompanhado por uma matança de crianças. Jeremias 31, 15. Esse Messias, esse sacerdote, essa expiação pelo pecado, seria chamado do Egito. Oséias 11, versículo de número 1, diz o profeta Oséias: eu chamei o meu filho do Egito. Esse será precedido pela voz do que clama no deserto. O Messias é aquele que será antecedido por alguém que é denominado pelo profeta Isaías como a voz do que clama no deserto, ou o Elias que há de vir, como profetizou Malaquias. O Messias tem o seu ministério e o seu serviço público, e a natureza do seu serviço público estão muito bem exemplificados na profecia de Isaías capítulo 61, quando ele diz e anuncia o ano aceitável do Senhor, porquanto o Senhor me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, liberdade aos cativos, cura aos doentes. O seu ministério é um ministério que inicia na cidade de Galileia, como nós lemos hoje à noite aqui. Seria humilde, desprovido de ostentação. A sua pregação seria uma pregação em parábolas, diz o Salmo de número 78 e o versículo de número 2: abrirei a minha boca em parábolas, falarei enigmas da antiguidade. Esse Messias seria cheio de ternura e de compaixão, não desprezaria aquele que está quebrado, aquele que está ofegante, aquele que está sem forças. Muito pelo contrário, ele vem pleno de compaixão, de misericórdia, de perdão, de espírito restaurador. Ele, o Messias, seria rejeitado por seus irmãos. Ele seria traído por um amigo, como diz o Salmo de número 41 e o versículo de número 9. Seus discípulos o abandonariam e o deixariam só, profetizou Zacarias no capítulo de número 13, versículo de número 7. Ele, o Messias, seria vendido por 30 moedas de prata. O Messias prometido por Deus em Israel, traz consigo a característica de um sofrimento intenso. Salmo de número 22, versículos de número 14 e 15 dizem: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me pusestes no pó da morte. Seu relato da angústia e do sofrimento do Messias prometido. Esse Messias que vem como sacerdote e oferta pelo pecado, ele vem sofrer de forma vicária,
de forma substituta, vem sofrer no lugar de outros. Diz o profeta Isaías, no capítulo de número 53, e é um texto muito conhecido de todos nós: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Versículo 12, o profeta Isaías vai dizer: por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Seu Messias prometido em Israel, a esperança messiânica, Deus, o Espírito, a palavra profética, a história de Israel aponta para um Messias que vem para sofrer no lugar dos pecadores. Portanto, a falsa esperança cultivada, agasalhada no coração dos judeus da época de Jesus, de que o Messias seria apenas um libertador político, foi um ledo engano criado pela dureza do seu próprio coração, porque a Escritura já apontava para esse ungido. A palavra Messias, Mashiach no hebraico, o equivalente Cristo no grego. Messias, o ungido, o credenciado, o capacitado, o habilitado para. Ele é o ungido de Deus para levar a culpa dos pecadores. Esse Messias seria esbofeteado, como profetizou Miqueias, capítulo 5, versículo 1. Ele seria cuspido, flagelado. Isaías, capítulo 50, versículo de número 6. Os seus pés e mãos seriam cravados, diz o Salmo de número 22, versículo de número 6. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Qual é o desenho, qual é a pintura, qual é a figura que te salva aos olhos, enquanto as narrativas proféticas da esperança messiânica vão sendo mencionadas hoje à noite aqui? Quem é que é desenhado diante de nós? Quem é que é apresentado diante de nós hoje à noite? Esse, o Messias, teria de ser esquecido por Deus, e como diz o Salmo de número 28, ele teria que dizer: Deus meu, por que me desamparastes, por que me abandonastes? Nenhum dos seus ossos seria quebrado. Salmo de número 34, versículo 20. Esse, o Messias, ele seria transpassado. Zacarias, capítulo de número 12, e o versículo de número 10, eles nos dizem o seguinte: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassar, e prantearão sobre ele, como quem pranteia, como quem chora, como quem lamenta pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito que se perdeu. Esse Messias, ele não veria a corrupção, seu corpo não sofreria a decomposição, diz o Salmo de número 16, o versículo de número 10. Esse, o Messias prometido no Antigo Testamento, é aquele que há de ressuscitar.
Diz o profeta: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Nós cristãos não temos nenhuma dúvida, para nós não resta absolutamente nenhuma dúvida de que o espírito profético, o profetismo em Israel desenha Jesus Messias. E essa noite, meus irmãos, nós estamos iniciando essas 4 mensagens. Nós precisamos, como igreja cristã, retomar, resgatar a celebração, a exultação pela dádiva, pelo presente de Deus. Escandalize-se quem quiser, mas parece que o Donald Trump está na mesma vibe que nós aqui no Botânico, entendendo que Jesus é o maior presente que a humanidade já recebeu. Nós precisamos especialmente entender, e aqui, meus irmãos, eu quero trabalhar algumas verdades práticas em relação à esperança messiânica. Nós precisamos, no mundo em que nós estamos vivendo, de filosofias totalmente desvinculadas de qualquer respeito ao senso religioso, um mundo que parece que tem prazer e orgulho em se chamar não de laico, sobretudo ateu, uma sociedade que está mergulhada numa inversão de valores. A igreja de Cristo precisa, nesse período, e sobretudo nesse período, onde o mundo do comércio lucra muito com essa temática, e muitos cristãos às vezes também se encontram angustiados, ficam assim inquietos, porque de alguma maneira parece que se não presentearem, se não receberem presentes, se não gastarem, se não fizerem a ceia, o Natal não aconteceu. Queridos, o Natal, a celebração do Natal, a dádiva do Natal, o espírito do Natal reside única e exclusivamente no fato de que Deus em Cristo nos amou, enviou o seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados. Quem vive essa realidade, eu quero anunciar a você que você vive um permanente Natal. Quem vive essa experiência, e que para nós cristãos o Natal não seja apenas uma celebração no calendário, mas seja uma experiência de vida. Que o Natal não seja para nós cristãos apenas um momento, mas seja de fato um marco de uma experiência com o Cristo que veio, o menino que nasceu, o principado que está sobre os seus ombros, aquele que tem o nome de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que nos resgatou dos nossos pecados, aquele que nos perdoou, aquele que nos salvou, aquele que nos alcançou e nos permite viver com a alegria dos perdoados e dos libertos para a glória de Deus. Esse é o verdadeiro Natal, esse é o verdadeiro espírito natalino, e eu quero com os irmãos essa noite refletir acerca de algumas questões com relação à esperança messiânica. Como eu apresentei aos irmãos hoje à noite aqui, o plano messiânico é um plano arquitetado por Deus. É um plano construído, dirigido, organizado, regido e executado pelo próprio Deus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, hoje à noite, nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus é soberano e o Senhor da história, e nada, absolutamente nada, foge do controle do nosso Deus. Como cristãos, nós não podemos definitivamente conceber, cultivar, permitir que encontre espaço no nosso coração e na nossa mente a ideia de um Deus que está duelando com o mal, de um Deus que está assim em guerra, em queda de braço, e que em algum momento parece que Deus vai perder a batalha, mas de repente alguma coisa acontece. Não, deixe isso para os roteiristas dos filmes, deixe esse roteiro para o cinema.
A Sagrada Escritura nos apresenta um Deus que é soberano e que nada foge ao seu controle e ao seu domínio. Mesmo o inimigo do povo de Deus, mesmo o diabo, para agir no mundo, tem que bater continências e pedir permissão ao nosso Deus. É o que nós vemos no livro de Jó. Por isso, Lutero dizia que mesmo o diabo é o diabo de Deus. Nada foge ao controle, ao domínio desse Deus soberano. De sorte que essa noite eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, por mais difícil que a circunstância seja, nós estamos nas mãos de um Deus soberano. Quando nós cantamos a esse Deus, eu quero que você saiba e eu peço que o Espírito Santo enche o teu coração dessa verdade hoje à noite. Quando nós estamos aqui cantando canções ao nosso Deus, nós estamos entoando louvores a um Deus que é soberano e tem o controle da história da humanidade. E agora eu quero dizer a você, se Deus tem o controle da história da humanidade, Jesus nos desafia dizendo: até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Se Deus tem o controle da humanidade, Ele não tem o controle da tua vida, Ele não tem o controle da tua história, Ele não tem o controle dos teus caminhos, Ele não tem o controle do teu futuro. Essa noite eu quero desafiar você, não apenas a exaltar um Deus santo, bom e misericordioso. Eu não quero apenas desafiar você hoje à noite a dizer que Deus é bom e perdoador de pecados. Eu quero desafiar você a se colocar diante de joelhos, diante de um rei soberano e que tem todo o domínio e todo o controle. Quero desafiar você hoje à noite a dizer: Deus, perdoa a minha incredulidade. E como muitas vezes eu tenho dito, eu gosto de uma das definições de fé, que é a seguinte: fé não é apenas crer no poder de Deus, é sobretudo crer no caráter de Deus. Eu amo essa definição de fé, porque essa definição de fé, ela encontra eco em todo o texto bíblico, do Gênesis ao Apocalipse, de um Deus que, por ser soberano, Ele tem o controle de tudo. E porque Ele tem o controle de tudo, eu sei que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que eu busque respostas para determinadas situações de dor, de desconforto, ainda que eu busque respostas que em alguns momentos e em muitos momentos da vida nós não teremos, que são aquela velha pergunta que nós fazemos no ápice dos nossos sofrimentos e da nossa dor: ó Deus, por que comigo? A fé bíblica diz: eu não entendo, mas eu sei que Deus é bom. Como é desafiadora nesse momento, e eu acabo de lembrar do que disse Martinho Lutero: eu não sei por quais caminhos me levará Deus, mas eu conheço bem aquele que me guia. Essa noite eu quero desafiar você a sair desse culto exatamente com esse coração. Eu não sei por quais caminhos Deus me guiará, eu não sei quais são os entraves que eu vou encontrar na minha caminhada e na minha vida, mas eu sei, e eu posso dizer que ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Deus é soberano, é o Senhor da história, nada foge do seu controle e nada foge do seu domínio. Essa é uma verdade que para alguns ela é belamente romântica, para outros é profundamente dolorosa. Entretanto, para aqueles que acham bonita, alvissareira, uma verdade que produz gargalhadas na alma, e mesmo para aquele que agora, hoje à noite, aqui me ouvindo e dizendo: é verdade, irmão Davi, Deus é soberano, mas só Deus sabe as lágrimas de sangue que eu derramo quando tenho que proclamar essa verdade. Tanto para um quanto para outro, eu quero dizer a você, independente da forma como isso ecoa na tua alma e no teu coração, Deus é soberano e é o Senhor da história.
Essa noite, eu repito, mais do que desafiar você a sair daqui louvando a Deus pelo perdão dos pecados, eu peço que o Espírito Santo nos coloque de joelhos diante desse Rei soberano. E de joelhos diante desse Rei soberano, nós confessarmos a Ele e dizermos a Ele: eu sei que tu não podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Segunda verdade que eu gostaria de refletir com os irmãos hoje à noite é que cada um de nós, enquanto igreja cristã, deve rejeitar, e eu vou dramatizar um pouco mais aqui, eu vou dizer abominar qualquer entendimento, qualquer uso do Antigo Testamento que seja desvinculado da pessoa de Cristo. Não aceite, rejeite, muito mais, abomine qualquer uso, qualquer consciência que utiliza o Antigo Testamento desvinculado da pessoa de Jesus, da obra do Messias. Eu repito, o Antigo Testamento, todo ele, toda a sua história, todos os seus líderes, todas as suas instituições, todas as suas festas, todas as suas celebrações, elas apontam para Jesus. É sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Que coisa boa cantar numa igreja que é madura do ponto de vista litúrgico. Até a música ajuda na pregação. Tudo fala sobre Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tudo desemboca em Jesus. Em Jesus está o cumprimento de todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não fala de você, não fala de mim. Não aceite a ideia, a manipulação, o mau uso do Antigo Testamento de pessoas mal intencionadas que querem manipular, usar o Antigo Testamento para falar de você. Não se coloque no lugar de Gideão enfrentando os midianitas. Não assuma o lugar de Davi enfrentando Golias. O Davi que enfrentou o Golias chama-se Jesus de Nazaré, que enfrentou o Golias do pecado e o derrotou na cruz do Calvário. Não é sobre você, não é sobre mim. O Antigo Testamento não fala da nossa história. O Antigo Testamento está apontando para Jesus, está falando de Cristo, está falando do Messias, está falando do Redentor, está falando do nosso bendito Salvador. Não aceite, não caia nesse conto, não caia nessa história. A maioria das campanhas manipulatórias das igrejas neopentecostais hoje, das seitas neopentecostais hoje, elas estão baseadas no Antigo Testamento, nessa manipulação maldita. Não aceite, rejeite, abomine. O Antigo Testamento, sempre que é anunciado, tem que desembocar em Jesus, tem que apontar para Jesus, tem que apresentar o Messias, tem que exaltar o Filho de Deus, tem que manifestar a beleza da dádiva do presente de Deus, Jesus de Nazaré, aquele de quem disse Isaías que o povo que está em trevas, nós vimos uma grande luz. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, em último lugar, para que não vire vigília, e alguém vai pensar assim: puxa vida, os pregadores aqui geralmente pegam mais tempo. Em último lugar, e eu penso que aqui é um desafio individual para cada um de nós. Eu quero fazer uma pergunta para você: onde é que está depositada a tua esperança? Onde é que está depositada a tua esperança? Porque muitos hoje, mesmo alguns que se dizem cristãos, têm uma profunda expectativa de que a vida será feliz de verdade se eu alcançar a estabilidade financeira. E a estabilidade financeira vira um ídolo, vira um Deus. Tudo gira em torno da estabilidade financeira. E muitos nesse caminho da busca da felicidade na estabilidade financeira acabam virando pessoas extremamente egocêntricas, egoístas, fechadas em si mesmo. Aonde está a tua esperança? Muitos têm a sua esperança num relacionamento matrimonial. Se casar, ele vai encontrar a felicidade plena.
E aí tem gente que vive assim com uma inquietude enorme, concentrando num possível marido, ou numa possível esposa, depositando ali toda a esperança da felicidade. Se eu casar, serei feliz de verdade. Eu vou descobrir o que é a felicidade da vida. O problema é que pessoas que transformam o relacionamento matrimonial em um ídolo acabam virando pessoas extremamente adoecidas do ponto de vista relacional. Adoecem elas e aqueles que lhes cercam, porque tornam as pessoas o alvo da sua pseudo-felicidade, um totem, um objeto de louvor. E aí toda sorte de adoecimentos comportamentais eclodem: ciúmes doentios, sentimento de posse, um desejo de controle inominável. A pessoa não sabe nem por que reage daquela maneira, mas reage dessa forma. Quando você está dando respostas de dominação e de descontrole, é porque você está transformando a tua esperança no matrimônio na esperança da tua felicidade plena, a esperança da tua vida. Aonde está a tua esperança? Talvez no sucesso profissional. E meus irmãos, tudo que eu estou apontando aqui, nada disso é pecado em si, contanto que esteja no seu devido lugar. Essa noite, eu quero dizer a você: Deus é o autor e o consumador da nossa salvação. Deus sabe o que de fato nós precisamos, e Deus providenciou o que de fato nós precisávamos. O que de fato nós precisávamos era de um Redentor que nos libertasse definitivamente do pecado e quebrasse as nossas algemas e as nossas cadeias. Esse, lhes apresento hoje à noite, é Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E aí que tem que estar residindo, morando, habitando toda a esperança da tua felicidade. Aí sim, quando Ele for o centro da tua existência, a estabilidade financeira e o caminho para ela será um caminho pacificado. Árduo sim, exige dedicação sim, disciplina sim, mas será um caminho pacificado e alegre. Aí sim, o matrimônio será uma realização de completude, felicidade e louvor, sobretudo ao Deus que te salvou. E se Ele é o teu Salvador, Ele também é o teu provedor. Bendito seja o nome do Senhor. A realização profissional, a aquisição de bens, tudo isso fará sentido quando o centro da nossa existência estiver muito bem resolvido. Ele só estará resolvido quando aquele que deve ser o centro estiver no seu lugar, que é Jesus, o Filho de Deus. Essa noite, eu desafio você no nome de Jesus a refletir de fato aonde é que está a tua esperança, aonde é que de fato está concentrada a tua expectativa messiânica. Essa noite talvez alguns de nós foram trazidos por Deus aqui para que reconheçam essa noite diante de Deus que o seu Messias não é Jesus. Talvez o seu Messias até a noite de hoje tem sido a estabilidade financeira sim, tem sido o marido, tem sido a esposa, tem sido a realização profissional, a aquisição de bens. Esses têm sido os teus Messias. É isso que tem feito latejar a tua alma em busca de paz e felicidade. Hoje à noite você veio aqui para ouvir a seguinte verdade: uma só coisa te falta, e ela chama-se Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É Ele que precisa ser o centro da tua existência. É nele, e com Ele, e para Ele, e dele, que deve brotar a tua alegria e a tua mais plena satisfação e realização. Essa noite, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero convidar a igreja, vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Talvez uma das... Isso eu digo assim, meus irmãos, desprovido de lisonja, porque nós somos todos homens de Deus e não precisamos disso aqui. Mas talvez uma das mensagens mais
poderosas que eu já ouvi o Rodrigo ministrar aqui foi aquela a respeito do coração. Aquela mensagem sobre o coração, ela ainda hoje mexe, pelo menos comigo. E essa noite é a noite de nós discernirmos o nosso coração diante da verdade da palavra. Deus providenciou a nossa necessidade maior. A ânsia maior da humanidade por um libertador plantada pelo próprio Deus foi solucionada e executada por Ele mesmo. Deus providenciou e executou a nossa salvação. E essa noite eu quero desafiar você a, diante de Deus, diante do Senhor, dizer a Ele e pedir a Ele perdão, misericórdia, se de alguma maneira está vivendo reconhecidamente uma dessas idolatrias mencionadas aqui, ou talvez outras que eu não mencionei, e pedir a Deus e ao Santo Espírito, mediante a palavra, que de fato a nossa alegria, o nosso contentamento e o nosso prazer maior estejam concentrados na pessoa do Senhor Jesus. Depois disso eu não sei que hino de ler não tem no coração, mas se nós pudéssemos cantar de novo Tudo é sobre Jesus, eu acharia inspirado. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus e Pai, no precioso nome de Jesus, essa noite nós, mais uma vez, na Tua presença, jubilamos de alegria, porque nós estamos com a família da fé. É renovador, é fortalecedor o simples fato de estar aqui, de estar junto, de estar perto, de olhar os meus irmãos, de estar com a família da fé. Essa mística gloriosa da Tua graça, que nos fortalece na comunhão dos santos. Bendito seja o Teu nome, porque não existe nenhum outro lugar melhor do que esse lugar essa noite aqui. Nós queremos Te adorar, Te exaltar. Sobretudo essa noite nós queremos bendizer o Teu nome, porque Tu és um Deus soberano. Tu és um Deus que tem o controle de tudo e de todos. Nada foge ao Teu controle, nada. Nenhum dos nossos sorrisos, nenhum dos nossos prazeres e nenhuma das nossas dores e lágrimas, elas fogem ao Teu domínio, ao Teu controle. Essa noite nós queremos reverentemente nos prostrar diante de Ti, soberano Deus, e dizer e pedir a Ti, como um dia o pai daquele menino endemoniado pediu: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé para prostrados diante de Ti, dizermos sempre: eu sei que Tu és bom, eu sei que o Teu caminho é melhor, eu sei que os Teus planos são mais sublimes e que os Teus caminhos são muito melhores do que os meus. Eu Te adoro pelas portas que se fecham, porque eu sei que Tu está no controle da minha vida. Espírito de Deus, nos ajuda essa noite. Nos põe de joelhos diante do Rei soberano, para adorá-lo na plenitude da Sua glória, do Seu domínio e da Sua soberania. Essa noite, querido Deus, nos ajuda, para que com muito discernimento e maturidade nós rejeitemos qualquer uso do Antigo Testamento que não aponte para Ti, Jesus, que não desemboque em Ti, que não revele, manifeste a Tua obra, o Teu trabalho, a Tua misericórdia. Não nos deixa ser seduzidos por esse canto da sereia. Não. O Antigo Testamento não fala de nós, não é a nossa história, não é das nossas vitórias. O Antigo Testamento é a preparação que aponta para Ti, a dádiva preciosa, o Emanuel, o Deus conosco. E essa noite, meu Senhor, bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome. Eu quero Te pedir, nos ajuda, reverentemente, essa noite, a reconhecermos que talvez as nossas esperanças em muitos momentos, e talvez até a noite de hoje, não tenham sido o Senhor. Espírito Santo, essa noite, quebra o nosso coração, confronta a nossa idolatria, a nossa maldade, o nosso egoísmo, confronta, meu Senhor, a pecaminosidade que nos habita, essa casca grossa
que nos faz hipócritas, insensíveis muitas vezes. E que o Teu Espírito nos quebrante, nos revelando que a maior dádiva que nós temos é o Senhor. O Senhor é o nosso grandíssimo galardão. E como disse Asaf, eu não tenho ninguém no céu além de Ti, e na terra não há bem maior do que o Senhor. Essa noite eu oro, te pedindo que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro. Jesus, Tu és o centro, e tudo aponta para Ti. Eu vivo sempre para Ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro. Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem Tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem Tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro.